Natália, se apresenta para a gente. Você é advogada, mediadora, é vice-presidente da PAMEC, não é isso? Isso. Eu quando eu me formei em 2003, né, em Direito. Antes do Direito, fui formada em Letras, aí em licenciatura plena de inglês e português. Então, eu também trabalhei como professora, né, um tempo. Mas sempre eu quis, de alguma forma, realmente estudar o direito, né, esse estudo do direito. E aí consegui fazer esse estudo, demorei um tempo para tirar a carteira da OAB, e quando eu tirei foi quando eu conheci a mediação também. Isso foi em 2014, mais ou menos, final de 2014. Mas daí, na hora que eu conheci, foi como tudo fosse como um encaixe, né? Um encaixe de tudo que eu já fiz na minha vida. Então, foi uma coisa, uma descoberta e tanto, e daí então não parei mais, Juliana. E foi muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Né? 2014 eu fiz a capacitação em mediação, 2015 aí eu fui para fazer uma capacitação na Argentina também, para, né, para você entender como está a realidade no outro país. Puxa, aí eu fui, né, me certificando e aí assumi também a APAMEC, Associação Paulista de Mediadores e Conciliadores, porque eu tinha entrado num grande movimento, né, dos conciliadores SP, que uma pessoa do interior começou esse movimento, aí atingiu todo o estado de São Paulo. E aí, por que isso tudo? Né? Eu fui porque eu quis buscar uma resposta, né? Uma resposta assim, ué, mas o que está acontecendo? Né? É uma profissão, a gente vai receber, vai ser remunerado. Então, com todos esses questionamentos, eu fui buscando respostas, né? E você tem que ir atrás, você tem que ser protagonista, para a gente poder atingir até um plano melhor, né, para mediação, para conciliação, para negociação, arbitragem, e galgando patamar por patamar. Sim, sim. A gente sempre tem uma discussão entre mediação, negociação, né? Então, conciliação, se tem diferença entre essas nomenclaturas. Lógico que a negociação acho que tem bem, é um tema mais abrangente, né? Mas qual que é a sua opinião sobre isso? A questão da negociação, mediação, é, toda mediação de alguma forma tem negociação e conciliação também, né? Isso, com certeza. A negociação, como até os livros, né, do Como Chegar ao Sim, que é um livro de cabeceira, best-seller, do William Ury, Roger Fisher. Então, eles colocam lá, né? A negociação é uma coisa que a gente faz a todo tempo, desde que a gente, né, desde que a gente nasce, só que muitas vezes a gente não percebe. E quando eu li isso, eu falei, puxa, será que é isso mesmo? E uma vez eu estava num supermercado tomando um café, e aí tinha um cachorro esperando o dono, e passou um casal de idosos. E esse cachorro mordeu a perna dessa idosa. Aí o dono chegou, ele simplesmente pegou o cachorro e falou: a senhora não deveria ter passado perto do cachorro, e foi embora. Só que nisso começou a juntar muita gente, porque ela tinha machucado a perna, e aí o pessoal viu a atitude do dono do cachorro. Aí os funcionários, as pessoas que estavam tudo lá em volta, e eu só observando para ver se aquilo que estava no livro é real, né? Será que realmente internamente não sabemos, fazemos, mas não sabemos? Aí ele foi indo embora, o pessoal foi buscar o homem e falou, não, vamos lá, vamos resolver. Pegou, ele voltou, né? Pegou a senhora, foram, vamos até a drogaria, é rapidinho, é aqui perto. Levou ela na drogaria, fez curativo, e assim eles resolveram, o povo resolveu, juntou muita gente ali. E aí a senhora, né, para descansar um pouquinho, ela sentou ali na mesa, perto de onde eu estava. Aí ela falou assim, puxa, se ele tivesse me pedido desculpa, se ele me tivesse, né, olhado a minha ferida, não precisava de tudo isso. Então a gente vai percebendo que realmente, é verdade, está na gente, a gente pratica, mas muitas vezes é inconsciente. Então a negociação, ela pode, né, ser feita entre, por exemplo, eu e você, né, sem a ajuda de um terceiro, facilitador, mas se a gente não conseguir, a gente pode trabalhar com a negociação assistida, né, que geralmente acontece na conciliação, na mediação,
Então, só que a negociação é aquilo, né? A gente vai fazer para tentar resolver mesmo o problema, né? Já a mediação e a conciliação, nem sempre o acordo está na primeira pauta lá da agenda, né? Muitas vezes a gente vai descobrir aí, né, um relacionamento, algum sentimento que está atrapalhando, que aí, né, os interesses, que a gente chama de interesses, né, que a gente consegue através do mediador, do conciliador, a gente consegue trabalhar através de perguntas, de técnicas, né, para que as pessoas possam realmente colocar, né, o que está por trás de tudo isso. Então, essas são pequenas diferenças que nós vamos aprendendo enquanto a gente vai estudando e que vai nos dando cada vez mais, né, base para que a gente possa também, mesmo na negociação, a gente começar a subir um patamar. Por exemplo, na pandemia. Né? Na pandemia, a gente avançou um patamar. Porque a negociação só por barganha, por posição, por ganha-perde, né? Ela passou o quê? A ser uma negociação para a gente preservar a relação. Porque quantas pessoas não perderam emprego? Quantas pessoas não precisaram manter a escola do filho, né, em casa? Como que a gente vai se resolver dentro de casa? Vai comprar mais um computador? Quem vai ficar em que quarto? E tudo são relações né, que duram. São relações. Então a negociação ela passou sem, naturalmente, né, porque a pandemia nos trouxe todo esse aprendizado, naturalmente a negociação avançou para todos. Aí você fala, puxa, que interessante tudo isso. Né? Porque agora, para chegar na mediação e conciliação, o entendimento vai ser ainda melhor. Entende? Porque a negociação e a mediação aí já vai ser um terceiro, né, que vai ajudar, né, a trabalhar algo que você não conseguiu realizar entre você e o outro. Então, eu, de verdade, assim, quando alguém me fala, eu tô com um problema, mas você já tentou, né, resolver só você e a pessoa? Você já tentou usar o saque? Né, o saque para você ter os e-mails, para você ver se de repente eles já não têm uma política interna, de repente tem. E muitas vezes né, no inconsciente, ou naquela coisa, já vou para a justiça, ou você já ligar para o advogado. Então, muitas vezes as pessoas não têm essa informação, esse conhecimento. E então eu sempre incentivo. Primeiro faz isso, né, se realmente não der resultado, aí você vai subindo né, o degrau que tem que subir. Então a justiça está ficando cada vez mais próxima. Eu estava assistindo agora muitas palestras da polícia e a proximidade da polícia com a sociedade. Então isso foi bem interessante, né? Como é que está essa aproximação da polícia com a sociedade? Será que estão fazendo algo? Puxa, eu me surpreendi com muitas respostas. Né? Não, nós já temos os centros. Não, os policiais mesmo já estão sendo capacitados. Não, mas aqui no meu país preferimos um comitê específico de profissionais para que eles possam mediar polícia com polícia, polícia e cidadão. Então são vários depoimentos de muitas partes, né, de países diferentes, que você fala, puxa, que interessante. Né, que interessante. Então e tudo está na base da negociação, né, Juliana? Se a gente for para os Estados Unidos, o pessoal que voltou de lá, ou que estão lá, o que eles incentivam? Pelo menos nessas conversas que eu vou tendo, né? Eles incentivam a gente a estudar a negociação, porque tem muito material, mais que a mediação, né, e a conciliação, porque a gente depende tem o princípio da confidencialidade, que muitas vezes a gente não consegue, né, ter mais materiais. Mas a negociação é importantíssimo, porque nós vamos precisar, mesmo na conciliação, mesmo na mediação, sempre a gente está utilizando, né? E agora ainda mais, né, o cidadão, eu acredito que ele precisa trabalhar mais esse patamar. Vamos aprofundar um pouco mais. Né? Como será que estão? Será que as pessoas chegam assim, com o conflito delas, preparadas? Então, muitas vezes a gente percebe que não. Né? Quando a gente fala assim, mas tem alguma coisa que você não quer negociar? Não sei. A pessoa fala, não sei. Sabe? Não estou com cabeça para isso. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, né? Essa mentalidade, essa paciência, essa estratégia.
né, daqui para frente. Contanto que nós estamos nesse patamar, mais um patamar avançado aí com todos, né, com todo mundo. Então, acredito que a gente pode estruturar melhor, né, daqui para frente, né, algo que você não negocia, quais mais opções que você poderia trabalhar na mesa, né, e tantas outras técnicas, né, que a gente precisa atuar lá. Na realidade, é muito importante, né, utilizar. Eu vejo que a mediação, a conciliação, elas sempre utilizam técnicas de negociação, porque não tem como, né, não utilizar técnicas, né, de negociação. E é bastante importante, né, até para evitar problemas futuros, na verdade, né, é importante para resolver os problemas, né, de repente alguns conflitos que já estão ali mais, né, já mais inflamados, né, evitar outros, né, então realmente é muito importante. Agora, não é todo mundo que está preparado, né, para passar para uma mediação, né, para estar na mediação, enfim, ou na conciliação. Então, às vezes, acaba aí tendo alguns entraves, alguns problemas, mas o ideal é que sempre a gente consiga, né, fomentar a mediação, a conciliação como um caminho a mais, né, quando for possível, né, que muitas vezes acaba sendo possível, né, a gente conseguir solucionar o problema através da mediação, né, da conciliação. Muitas vezes acaba tendo muitos episódios, né, então muitas sessões ou muitas conversas, muitos diálogos para chegar num mínimo, né, num mínimo comum aí, numa situação comum. Então realmente é muito importante mesmo, né? Agora, você que conhece, que sempre está entrevistando ali na APAMEC muita gente do exterior, né? Como que ficaria esses mediadores do exterior, assim, como que é o pensamento deles? Porque aí já existe uma diferença cultural, né? E às vezes a diferença cultural, ela tem né, um entrave aí, né? Então, às vezes a minha forma de agir, de pensar, é muito diferente da forma de agir e de pensar do outro, né? E a forma de negociar também é diferente. Então, em algumas culturas, por exemplo, aqui no Brasil a gente está acostumado a pedir desconto, né? Em algumas culturas, se a gente for pedir desconto, né, uma coisa ruim, é algo, uma ofensa, né? Então, essa mediação multinacional, vamos dizer assim, né, mais global, né, o que o pessoal tem te passado de novo, de diferente nessas entrevistas, nessas mediações internacionais? Puxa, excelente pergunta, Juliana. A gente tem essa oportunidade de ter criado, durante a pandemia, essa TV, né, TV da Associação da APAMEC, e que a gente já pensou na época na verdade, foi lá na época do movimento que a gente falou assim, puxa, se a gente tivesse mídia, se a gente tivesse um lugar, um espaço para falar, eu acho que tudo teria sido menos duro, né? Menos duro. E foi um presente essa questão da gente poder fazer as entrevistas. Fizemos muito com o pessoal aqui, mas eu falei, aí quando eu já comecei a ter essa vontade, né, de trazer outras pessoas, porque eu sempre pensei muito nessa parte internacional, acho que vem muito de mim, né, de ir mais para esse lado. E aí começamos, né, aí um indica o outro indica o outro. E uma coisa que eu adorei aprender esse ano, que o Alexandre Tella, que está lá em Missouri, né, ele falou assim, aqui nos Estados Unidos, né, onde eu estou, a gente se negocia até com os inimigos. Eu achei isso o máximo, essa fala dele, negociar com os inimigos. Eu falei, puxa, fiquei pensando, né, será que eu conseguiria? Porque tudo a gente fica com raiva das pessoas, a gente não consegue separar a pessoa do problema, como é indicado no livro, né, indicado ali no Como Chegar ao Sim. E isso para mim foi um grande aprendizado. Eu falei, puxa, acho que eu tenho que aprender
ser mais flexível, porque nós precisamos trabalhar essa flexibilidade, porque tem muitos princípios ali, flexibilidade, imparcialidade, neutralidade. Tem muita coisa ali que, puxa, que legal, é um princípio, a gente tem que respeitar. Mas e aí? E na hora do vamos ver, será que a gente realmente não julga? Será que a gente, sabe, realmente, será que a gente realmente escuta, como está escrito na teoria escutativa? Então, são coisas que a gente escuta agora nas entrevistas, que é muito engraçado, né? Porque a gente fala assim, a gente pensa assim, ai, imagina, nem vou falar isso, porque, sabe, pode dar problema. Mas o pessoal quer falar mesmo, olha, eu acho que essa história de neutralidade não é assim, porque nós somos seres humanos, você ouve cada coisa interessante, somos seres humanos, essa história da neutralidade, né? E tem tanta teoria da imparcialidade interna e externa, não sei o quê. Então a gente fala, puxa, mas e na prática? Né? E na prática, como tem sido? Então, assim, essa foi uma das coisas que eu gostei de ouvir, porque eu acho que, né, eu falei, poxa, eu preciso melhorar sobre isso também, e quando alguém tiver esse problema, né, vier pra gente com esse problema, não nem vou querer fazer nada de negociação, nem de conciliação, nem mediação, porque não dá, que a gente teve uma briga muito séria, nós somos sócios da minha empresa, irmãos, e não tem como. Então a gente vai aprendendo, né? Tem culturas, por exemplo, eu entrevistei uma chilena, lá não é como aqui, né? Então, assim, o mediador é mediador, advogado é advogado. Não deu certo, quem movimenta o processo? O advogado. Aí sim você vai para a advocacia. E os mediadores lá aprendem um pouco do direito, né? Para poder fazer aquela coisa que tem no nosso princípio lá, decisão informada, fazer isso eles mesmos. Não deu certo? Aí você vai falar com o advogado e você vai entrar para o processo. Então são coisas que eu falo, puxa, não está sendo aqui. Aqui nós estamos trazendo os advogados, incluindo os advogados, né, nas sessões. Essa pelo menos é o esforço. Né, é o esforço. Mas será? Eu fiquei pensando, mas será e se não fosse? E se fosse do jeito que está ali? Será que não seria menos traumático? Porque às vezes a gente percebe na sessão que o advogado não se sente confortável, ele não acredita mesmo, entendeu? É uma crença dele. Aí a gente vai estudar percepção, que você vê lá um pinguim que enxergou lá uma ponte, mas outro pinguim enxergou uma pedra. E quem está errado, quem está certo? As duas são verdades para cada um deles, entende? Então, aí que a gente vai vendo, né? Quanto de percepção a gente vai precisar abrir, o que nós estamos praticando, será que a gente não pode também, de repente, mudar? Né? Então a gente vai ouvindo, cada fala você vai tendo muita reflexão. Eu entrevistei um uruguaio que já faz toda uma mediação internacional, com curdos e tudo mais, e ele falou, por que mediador tem que ser mediador e, sabe, não poder mesclar essas profissões. Tá? Então ele trocou uma outra... Por que comediação? Ele falou, por que comediação? Tá aqui a comediação. Por quê? Porque lá no Uruguai, o mais importante cresceu muito na negociação, negociador. Entendeu? Aí a mediação veio depois com a Argentina, né? A Argentina trouxe muita essa fortaleza da mediação. Então, são questionamentos que a gente vai escutando, a gente fala, é interessante, né? Por quê? Será que está dando certo? Será que dá certo fazer comediação? Porque muitas vezes você fala, eu prefiro não, né? A gente escuta de colegas que falam, não, eu não gosto de comediação, eu prefiro eu fazer sozinho. Então a gente tem que escutar, né? A gente tem que escutar. E por isso que na PAMEC a gente tem essa, vamos dizer assim, puxa, é um presente, né? É um presente, porque vai assim, muita coisa que a gente fica com perguntas assim internas, parece que o outro também está pensando, então você fica até mais aliviada, você fala, poxa, não, sou eu que estou pensando assim, entendeu? Sim, né? Realmente o que você está falando é muito interessante, porque assim, falar é fácil, fazer é que é o problema, né? Assim, seguir todas as regras, todas as ferramentas, né? Ali, à risca, que envolve uma série de fatores que às vezes ali a gente não consegue, não dá, às vezes acaba não acontecendo aquilo, né? Envolve maturidade, autoconhecimento, dinamismo.
envolve muito estudo também, então às vezes acaba não acontecendo, mas o importante é sempre estar caminhando, né? Sempre estar Caminhando, caminhando e aí para acontecer mesmo. para acontecer. Então, mas aí a gente escuta assim, não, mas olha, a mediação ainda é para poucos, viu? É para poucos. A gente escuta as entrevistas, é para poucos, são poucas pessoas que conseguem se dar bem na mediação. Aí vem a outra professora e fala: sai da zona de conforto, caramba, não sei o quê. Então, você percebe, sabe, percepções diferentes das pessoas. Porque as pessoas têm que acreditar, né? Tem que acreditar. Porque eu estudo isso, respiro isso, faço isso. Então, para essa, acontece, porque ela acredita nisso. Então, aquele que falou assim, olha, não é por aí, sabe, tem que planejar e tudo mais. Então, né, o resultado vai ser outro. Então, é uma coisa muito individual. Eu sou uma pessoa que eu vou com tudo, entendeu? Se é para ir, então eu vou com tudo. E na minha experiência, tudo que eu fiz com profundidade sempre deu certo, né? Sempre eu tive algum resultado. Então é muito individual, né? O autoconhecimento precisa, a todo momento, ela precisa estar perto da gente e a gente ficar avaliando e avaliando, né? Então Sim, são coisas bem interessantes que eu tenho aprendido aí com o pessoal nessas entrevistas. E mais legal, né? Eu acho que mais do que fazer entrevista, eu acho que a gente precisa começar a entrar mesmo. Puxa, será? E aí, no seu país, não tem como a gente fazer alguma coisa junto? Né? Por exemplo, agora eu conheci uma pessoa da Venezuela, né, a doutora Zaida, que ela tem lá projetos educativos. Só que a gente tem que mudar a chave. O que eu percebo desse pessoal estrangeiro, que às vezes vai cair na mediação no Brasil, eles estão com a chave no país deles. Uma vez eu peguei uma mediação, era um estrangeiro, estava com tradutor, estava com advogado, estava com três pessoas de advogados da empresa que fizeram uma super proposta. Né? Ele estava dirigindo aqui no Brasil e um caminhão, caiu alguma coisa do caminhão no carro dele. E aí teve todo esse problema de indenização, ele ficou tudo traumatizado. E ele estava muito nervoso, muito nervoso. E o tradutor, eu falava em português, o tradutor tentava fazer a tradução, mas ele não se acalmava. E aquilo estava me deixando assim mais nervosa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Né? A outro lado, os advogados super colaborativos, proposta que eu nunca vi na minha vida na sessão, já mais de tantos mil. Eu falei, caramba, por que não tá se entendendo? Aí eu respirei e falei, puxa vida. Eu falei, deve ser choque cultural. Né? Deve ser choque cultural. Aí eu falei assim, olha, me desculpe. Me desculpe, porque as leis brasileiras, elas têm esse procedimento. Então, o senhor está aqui, né, porque a gente precisa passar pela conciliação, pela mediação, e depois, se o senhor não gostar, o senhor vai para a justiça. Para ele, aquilo era um horror, porque no país dele, estar ali é uma vergonha. Já estar ali era uma vergonha. Então, o que a gente precisa trabalhar? O multiculturalismo. Por quê? Porque cada país, cada comunidade tem a sua, entendeu, característica. E se a gente só estuda a técnica, se a gente só estuda aquele beabá, a gente muitas vezes vai perder essas mediações. E são as mediações mais incríveis. As mediações, né, que trabalham a interculturalidade são as mais incríveis. E eu tô delas, todas que eu peguei, eu não resolvi por causa da técnica. Eu resolvi por causa de uma outra estratégia, né? Então, uma outra coisa religiosa, por exemplo, né? Mesmo dentro entre o casamento, um é católico, o outro é evangélico. E os dois lá brigando por causa de filho, parecendo que o filho parecia um objeto. Não, porque quem tem que ficar com ele sou eu, a guarda é minha, a guarda é minha. E eu tinha pegado esse gancho que um era católico, era evangélico. Aí eu falei assim, pois é, vocês lembram da história de Salomão? Eu só falei isso. Uhum. Então, né, acho que talvez você tenha mais condições, né? Por quê? Porque os dois saberiam, né, pelo menos alguma história bíblica. Né? E o Salomão realmente, na história bíblica, né, as duas mães falaram que eram mães daquele bebê.
E aí o Salomão, beleza, traz a espada, vou cortar ele ao meio. Aí a pessoa, a mulher falou assim, não é dela, o filho é dela. Pode dar para ela, o filho é dela. Então, quem era a mãe, né? Então aí o Salomão falou, puxa, por isso que era a sabedoria de Salomão, porque nesse momento, né, ele conseguiu identificar que essa mãe que está preocupada não vai querer que corte ao meio. Então são coisas que vai acontecendo, né, durante a sessão e a nossa vida, né? Porque eu acredito muito que a mediação ela vai buscando o profissional, o mediador correto para aquilo. É impressionante. Eu não sei que tipo de características de mediação chegam para você, por exemplo, Juliana. Mas para mim, geralmente, chegam coisas assim, multiculturais. Que aí eu vou ter que trabalhar a interculturalidade, né? Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser a linguagem, né? O vocabulário do advogado. Ele é técnico. Aí ele trabalha com uma cliente que Sim, hoje não conhece. é muito importante trabalhar a multiculturalidade, né? A inteligência cultural hoje faz muita diferença, né? Então, realmente é muito interessante, né, Natália? É um estudo muito contínuo. Assim, isso a gente tem que estudar cada vez mais, né? Então, esse é para entender a outra cultura também, né? Enfim, Isso. para Só que você tem que poder estar em contato. para poder aliar a técnica da mediação, da conciliação e da negociação com a cultura daquela região, né? De onde a pessoa está inserida, e não só de outros países, né? Mas de gerações, outras idades, de dinâmicas diferentes, né? Famílias diferentes, né? Então, a gente tem atuado muito com famílias, com empresas familiares, e a gente vê muitas questões que precisam ser ali tratadas, resolvidas, né? Então, por isso que às vezes a mediação ela leva um tempo para acontecer, né? São várias vezes, né, que a gente vai conversando e vai resolvendo o problema até que um acaba cedendo um pouco ali, outro acaba cedendo um pouco aqui e acaba resolvendo o problema, né? A única coisa que eu ainda fico assim, não em relação à mediação, à conciliação, mas que acho que é um ponto bem sensível, é que a mediação ou a conciliação, até uma negociação, ela deve ser feita quando as partes estão realmente ali integradas, né? Que é o que você colocou ali, né? Que elas estão assim querendo fazer aquilo, né? Que elas estão sentindo que elas podem conversar, podem construir a solução, né? Porque às vezes as partes não estão preparadas realmente para entrar numa conversa madura, né? Como essa, para fazer concessões, né? Para muitas vezes para verificar, né, quem a gente é, porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco diferente de quem a gente é, né? Então, às vezes numa mediação a gente acaba tendo que lidar com certos conflitos, com certas situações que a gente ali não estava querendo lidar. Então, assim, não está todo mundo preparado, né? Eu, assim, Não. mas a gente pode caminhar para isso. Às vezes não sei, às vezes é melhor, assim, agora, que a mediação, ela é uma porta para a solução de conflitos, isso ela é. Então, assim, eventualmente a gente vai olhar ali aquele conflito e sempre tentar mesmo trazer a mediação, a conciliação, como a primeira forma de solução do problema, né? Porque, poxa, as pessoas conversar, né? Todo mundo conversa, as pessoas conversarem, é muito bom, né? Enfim, vale muito a Com pena, né? certeza. Olha, uma coisa que eu gostei de ouvir também nessas entrevistas foi a gente não ficar excluindo as coisas. Por exemplo, veio a tecnologia. Não é que a mediação presencial acabou e tudo mais, mas a tecnologia vai ser uma outra forma da gente trabalhar também. Eu me lembro que a Loemara deu o exemplo dos transportes. Antes tinha o cavalo, né? Tem um avião, tem um ônibus. Então ela falou, acabou?
completamente o cavalo? No outro dia eu fui para o interior, eu vi lá, né, a pessoa andando de cavalo, com a roça, tudo. Não acabou, existe, né? Mas as outras coisas, o avião, né, o carro, então essas coisas também, bicicleta, então o pessoal vai trabalhando da forma que acha que é importante, mas não é que acabou. Então a gente tem essa coisa muito de excluir, né? Então isso aí também eu aprendi ouvindo, né, as pessoas falarem, vamos incluir todas essas coisas. Então facilita, viu? Facilita porque você fala, não preciso ser assim radical, né? Posso trabalhar essa flexibilização. Exatamente, não dizer assim, a mediação vai excluir o Poder Judiciário, ou o Poder Judiciário vai excluir a mediação, ou a conciliação, ou a mediação, ou a negociação. Na verdade, são todas ferramentas que a gente pode utilizar de uma maneira ampla, né, para a solução do problema, né? Então, isso é incrível. Agora, Natália, qual que é a ferramenta que faz mais sentido para você na mediação? Estava pensando, para mim, é o rapport. Sabe, é aquele primeiro contato, né? Eu acho que isso, se a gente não tiver essa aproximação, se as pessoas não gostarem da gente, se a gente não passar confiança, não vai dar, não vai rolar nenhuma etapa. Mas explica para o pessoal o que seria essa ferramenta rapport, para que a gente possa... Então, né? Uhum. Então, o rapport que nem eu estava falando da polícia, né? Da polícia que está tentando essa polícia de proximidade com a comunidade. Porque senão a gente fala, a polícia lá não faz nada, ou então vai lá e vai repreender, vai bater. E essa conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes, é esse rapport, né? A gente poder se aproximar, né? Ir lá, né? Oi, tudo bem? A gente vai lá e né, dá a mão, e a gente pode, olhando olho no olho, mesmo aqui como a gente está, a gente vai sentindo a pessoa, né? E fazer esse trabalho de deixar vontade, eu acho que isso é essencial. Muitas vezes, se a gente... Por que tem abertura na mediação? Você já percebeu? As pessoas chegam de bico, às vezes elas estão nervosas, mas a gente começa... Tudo bem, tudo mais, né? Aí a gente começa, né? Então, vocês estão aqui e você começa a falar, né? Do que é a mediação, né? Que eu tô aqui para ver vocês. Parece que, não sei, acontece alguma coisa no ambiente que todo mundo começa a ficar calmo, só pela abertura. Só pela abertura. Então, é o tom de voz, né? Como é que você... tá tratando as pessoas, então é impressionante, assim, essa aproximação, né, para falar uma coisa mais simples, né, e a gente tentar o pessoal fala... Você tá falando aqui, eu tô tentando concordar, mas tem umas mediações aí que é pancadão, hein, que não começa assim, de todo mundo leve, assim, não é assim não, mas assim, realmente tem casos e casos, né, tem casos que tentando aqui concordar, que realmente a abertura... ela faz diferença, né? Mas desde que os advogados envolvidos, as pessoas que estão ali, eu acho muito importante que eles façam, né, aquele papel de informar a pessoa o que é, né? Então, assim, que é muito ruim você chegar num ambiente ali, seja virtual ou não, que você não sabe nem o que você está fazendo ali, né? Então, se a pessoa orienta, né, e fala, olha... aqui é um ambiente que a gente vai tentar chegar num consenso, que a gente vai conversar, tem o princípio da confidencialidade, tem, né? Então, vamos tentar. Então, assim, para a pessoa tentar, para a pessoa já chegar ali entendendo mais ou menos o que está se passando, né? Porque, mas é lógico que toda aquela abertura, quando ela é bem trabalhada, quando ela é bem feita, dependendo das pessoas envolvidas, realmente acaba tendo mais um ambiente de calmaria, assim. Eu vejo as mediações, estava até pensando nisso hoje, né? Que hoje a gente finalizou uma mediação aqui muito importante de uma empresa grande, né? Então, assim, teve muitos picos essa mediação, né? Assim, foram várias conversas, né? E teve muitos picos, assim, teve uma conversa assim que a gente tem mais leve, outra conversa que é mais pesada,
né? Então, às vezes tem uns picos, mas aí o mediador ou conciliador, ele consegue, né, utilizando as técnicas, trazer as partes para a calmaria novamente, né? E isso é muito, muito interessante, né? Poxa, são coisas assim que a gente vai. Não, né, todas são importantes, todas as técnicas são importantes, mas para mim, como você perguntou, qual seria a que você mais, né? Eu acho que o rapport é muito interessante, né? E se a E gente já qual começa com, se a gente já começa bem, parece que tudo vai, né? Tudo é, vai rolando. também é um ponto, né? E qual que é a mais difícil, assim, para você, no seu ponto de vista? A mais difícil. É. Sabe que quando eu comecei na mediação, eu achava difícil fazer o parafraseamento, fazer o Ah, resumo, aquele resumo é né? difícil. É o resumo. Eu sentia muita dificuldade, eu falei, caramba, aí de repente a pessoa estava muito emocionada, puxa, eu falei, e aí, o que sabe, eu comecei a fazer, eu falei, não vou pular, não vou ficar fazendo sabe, essa técnica, não vou fazer. Aí, o que acontece? Eu pego vício, peguei vício. Aí começam a vir, porque a mediação hoje, a conciliação, ela tem hoje, né, toda uma capacitação e certificações internacionais. Aí falei, puxa, se eu quiser, né, e começar para esse lado, e aí você vai fazer a prova, aí você vê que você não pode ficar pulando coisa. O que você aprende, você tem que ficar revendo, estudando e você dá um jeito de trabalhar. Porque, né, existem N perguntas, abertas, fechadas, reflexivas. Será que a gente sabe e lembra de tudo isso? Então a gente precisa realmente estar todo o tempo revendo, porque pega vício, sabe? Pega vício. Então, no começo eu achei isso, mas depois que eu falei assim, não, agora eu tenho que começar, sabe, a respeitar o que eu aprendi, porque vai ser bom para mim mesmo. Lá na frente a coisa vai ficando mais difícil, né? Vai vindo mais coisas técnicas aí, certificações padrão que vai exigir. Então é bom a gente trabalhar. Resumir toda aquela situação, aquele conflito, né, de uma maneira bem sucinta, inteligente e objetiva, sem julgamentos, realmente é difícil, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa de tentar fazer algum juízo de valor, né? Como ser humano que somos, né? Então, isso que é um ponto, É, né? é. Mas Natália, é. Uhum. foi muito bom você aqui, viu? Adorei, Ai, assim, obrigada, Ju. adorei que você veio aqui abrilhantar o meu canal aqui do Instagram, trazer conhecimento para o pessoal, né? Que realmente a mediação e a conciliação e a negociação, enfim, são portas, né? Como o pessoal diz, né? São múltiplas portas para que a gente possa resolver questões, né? E, enfim, é lógico que tem outras portas, né? Além da mediação, da conciliação, mas é muito importante tudo isso, né? Trabalhar com isso e a gente acaba também sendo diferente, mudando também o nosso estilo de vida, a nossa forma de ver, de pensar, de agir, né? Muito. Eu acho que depois que a gente vai estudando, e lógico, né, Juliana, eu acho que a gente não pode ficar também só nesse estudo, a gente tem que buscar cada vez mais outros tipos de estudos, porque ela vai complementar, né? Quando a gente fala nas técnicas, quando a gente está lá trabalhando as opções para gerar uma boa alternativa. Por exemplo, outro dia eu fui estudar um curso de compliance, né? E eles alertam muito para essa história do risco. É o coração do compliance, é você ser alertada pelo risco. Eu falei, puxa, que interessante, porque isso daí é muito sério nessa outra linha de compliance, mas isso agrega quando a gente está fazendo todo esse cálculo, né, todo esse cálculo com as pessoas. Então, é importantíssimo a gente saber realmente, né, de coração aí, cada técnica, mas é importante também hoje, especialmente com essa interculturalidade, que vai crescer demais, por causa que também a gente está na internet, online e outras convenções aí, né, de Singapura. Então, eu acho que a gente precisa olhar também para esse multiculturalismo. Estudar, É, pesquisar, abrir é, para esse leque. Não precisa nem gostar, mas a gente precisa trabalhar esse respeito, né? Para a gente poder trabalhar, então, essa interculturalidade que todo mundo fala. Mas a gente precisa respeitar, senão fica meio difícil.
se colocar no lugar dos outros, né? É muito difícil. Já na nossa própria cultura, então na cultura do outro é ainda mais difícil, né? Então por isso que é importante a maturidade, a consciência, né? E poder também ter essa quem na verdade consegue ter todas essas técnicas de negociação, de mediação e de multiculturalidade, né, se torna aí um profissional incrível, né, porque acaba sendo um líder, né, porque é Sim. difícil você lidar com pessoas muito diferentes ou de países diferentes, porque as pessoas têm as suas culturas, têm um modo de ser, um modo de agir muito diferente, né, do nosso, né, enfim, de outras culturas. Então, de repente, o que para a gente é aceitável, para o outro não é. Então, é difícil, às vezes, a gente se colocar nesse lugar, né, do outro, né. Que é o que a gente Isso. verifica também nas próprias famílias, né, nas dinâmicas familiares. Então, existem algumas famílias que têm algumas dinâmicas, outras têm outras dinâmicas. E aí, a gente percebe que a pessoa acha estranho, né, aquela outra dinâmica. Para ela é uma coisa realmente muito estranha. Então, ela não consegue se colocar no lugar, né, porque realmente é o que você está falando aí, né, de uma forma brilhante. É sempre um estudo constante, né, que a gente precisa ter, Sim. né. E estar em campo, né? Porque uma coisa é teoria, mas você tem que estar em campo, porque é ali vai te dar uma resposta que não está em livro algum. Pode procurar, você vai descobrir uma coisa muito específica. Ontem eu estava ouvindo o Ricardo Riva, e o Ricardo Riva já esteve no nosso programa argentino, mas ele trabalha muito com essa coisa da comunidade, com famílias, tudo, escolas. E ele teve uma comunidade que acho que era, não sei se era meio indígena, inca, não sei. Ele pôs lá o depoimento e eles falaram, né, olha, que se não fosse o Ricardo Riva, estavam se matando ali. Né? Então, isso, imagine ele ouvir isso, né? Imagine esse mediador ouvir isso dessa comunidade. Então, só que foi fácil? Não, demorou muito para tudo isso acontecer, demorou muito. Então, a gente tem que ter essa resiliência, essa paciência, né, para você ver os frutos, os seus frutos. Né? Então a gente não pode perder essa esperança. Obrigada, Natália, por tudo. Obrigada a Obrigada, foi um você, Ju. prazer estar Adorei. aqui. Um beijão, linda. Beijo. Obrigada. Tá, um beijo, pessoal. Tchau, beijo.